No dia 18 de dezembro de 1867, o trocador James Marra estava de serviço na estação ferroviária de Angola, em Angola, Nova York. Naquele dia de inverno, ele observava enquanto um trem após o outro passava pela estação e seguia para uma ponte treliçada que cruzava o riacho Big Sister ali perto. Por volta das 15h10, um trem de passageiros vindo de Cleveland passou pela estação. James viu um jato de neve derretida e gelo saindo das rodas do último vagão. Ao perceber o que isso significava, ele correu o mais rápido possível atrás do trem. Ele temia o pior, e seus medos estavam prestes a se tornar realidade de forma horrível em apenas alguns instantes. A década de 1860 foi uma época empolgante para a ferrovia americana. A rede ferroviária foi criada no fim dos anos 1820 e logo se expandiu, cobrindo grande parte do país. Em 1867, os Estados Unidos já tinham construído mais trilhos do que toda a Europa. Viajar de trem era acessível a todos e era algo que a maioria das pessoas comuns experimentava em algum momento, com muitos viajando de trem com muita frequência. Nessa época, os trens eram mais rápidos, transportavam mais pessoas do que nunca e eram mais confortáveis. Muitos vagões de passageiros agora tinham assentos acolchoados, iluminação interna por meio de lampiões, a querosene e até aquecimento alimentado por fogões ou caldeiras. Ao mesmo tempo, viajar de trem em 1867 não era nem de longe confortável. Pelos padrões modernos, a maioria dos vagões de passageiros era feita de madeira e eram extremamente barulhentos e trêmulos. As linhas de trem eram mal conservadas e misturavam bitolas diferentes. Isso significava que viagens longas frequentemente exigiam dezenas de trocas, além de muita espera enquanto as locomotivas reabasteciam água e combustível. Acidentes nas ferrovias eram bastante comuns. O fato de que pontes às vezes desabavam e trens às vezes descarrilavam era uma realidade desagradável, mas aceita. No dia 18 de dezembro de 1867, um trem partiu da Union Depot de Cleveland por volta das 6h40 da manhã, com destino a Buffalo, Nova York. O trem era composto por 4 vagões de passageiros e 4 vagões de bagagem, transportando cerca de 200 passageiros no total. Apesar da neve lá fora, os passageiros eram aquecidos por um fogão a carvão em cada extremidade dos vagões e usavam a luz fraca de lampiões, a querosene para enxergar. Era perto do Natal e muitos passageiros estavam viajando para casa ou para visitar parentes. Apesar disso, o clima predominante a bordo era de frustração. A paisagem era monótona, os vagões desconfortáveis e abafados. Havia pouco espaço para se mover, com os bagageiros lotados de pacotes e presentes. À medida que a viagem continuava, o trem fazia parada após parada para embarcar novos passageiros e reabastecer com água e combustível. Atrasos em cada parada se acumularam e o serviço ficou gradualmente fora do horário previsto. Quando chegou a Angola, já estava quase 3 horas atrasado. Na frente do trem, o maquinista forçou um pouco mais o motor do que o normal na tentativa de recuperar o tempo perdido. O trem não estava programado para parar em Angola e passou pela cidade em alta velocidade, cerca de 48 quilômetros ou 30 milhas por hora, próximo à sua velocidade máxima. Ele diminuiu um pouco a velocidade ao se aproximar da ponte sobre o riacho Big Sister, não muito depois da estação de Angola. A ponte era estreita e precisava ser atravessada devagar, especialmente nesse clima gelado. O guarda-chaves James Marra observou da estação de Angola enquanto o trem passava. Ele ficou um pouco surpreso com a velocidade, mas ficou muito mais preocupado ao observar uma nuvem de gelo sendo lançada pelas rodas traseiras do último vagão. Uma cena que poderia indicar que algo estava errado, ou talvez até que o vagão estivesse parcialmente descarrilado. Quando o apito do trem soou, indicando que estava diminuindo a velocidade para a ponte, James Marra saiu correndo atrás dele o mais rápido que pôde, convencido de que estava prestes a presenciar um acidente grave. O trem diminuiu a velocidade, mas não parou antes da ponte.
Neve, gelo e pedaços de madeira dos dormentes arrancados agora estavam sendo lançados pelas rodas traseiras. Enquanto acelerava sobre a precária ponte de treliça ferroviária, James ainda estava perseguindo o trem quando ele entrou na ponte. Ele viu a locomotiva na frente quase atravessar completamente para o outro lado. Antes que, com um guincho, o último vagão balançasse, tombasse para um lado e caísse 15 metros ou 50 pés no riacho abaixo, dentro desse vagão. Alguns passageiros conseguiram se segurar e permanecer em seus assentos, mas a maioria foi lançada violentamente para trás, onde o fogão estava localizado. Quando o vagão caiu no leito congelado do riacho, ele se amassou em uma confusão de destroços retorcidos, prendendo cerca de 50 passageiros dentro. Quando o último vagão caiu no leito do riacho, o penúltimo vagão de passageiros, agora desestabilizado, também descarrilou. Ele balançou, tombou e caiu do outro lado da ponte, parando de lado em um barranco congelado do outro lado do riacho. Essa queda violenta causou ferimentos horríveis nas pessoas que estavam dentro. Os passageiros foram esmagados ou ficaram presos no local, perderam membros e sofreram terríveis lesões por impacto. Um homem, Josias Hayward, ficou preso nos destroços e foi partido ao meio. Ele estava receoso de viajar naquele dia depois de ter tido um sonho recorrente em que um monge lhe dizia que ele morreria. Os ocupantes do penúltimo vagão, que sobreviveram à queda, conseguiram sair rastejando do vagão e aguardaram o resgate. O mesmo não aconteceu com aqueles que estavam no último vagão, além de terem suportado uma queda mais longa. O acidente quebrou as lamparinas de querosene a bordo e fez com que o fogão derramasse suas brasas. Agora, os destroços do último vagão pegaram fogo, desabando contra o suporte da ponte. O vagão esmagado funcionava como uma chaminé, puxando ar para alimentar as chamas. 3 sobreviventes conseguiram se libertar. Os demais estavam gravemente feridos ou presos pelos destroços ou pelos corpos de outros passageiros. Eles queimaram enquanto o vagão era consumido pelas chamas, muitos deles queimados vivos e conscientes. Os primeiros socorristas a chegar ao local relataram gritos que duraram 5 minutos após o acidente. O manobrador James Marra e outros, tendo corrido para o local ao primeiro sinal de fumaça, sem dúvida queriam ajudar se pudessem, mas isso era difícil. Eles conseguiam alcançar o penúltimo vagão fazendo uma escalada perigosa por um barranco coberto de neve, mas o último vagão estava quase completamente inacessível. Eles acabaram formando uma corrente humana para descer até lá e jogaram neve sobre os destroços para tentar apagar as chamas, mas com pouco efeito. A maioria das pessoas que ficaram presas no último vagão não sobreviveu, mesmo no penúltimo vagão. Muitos dos que sobreviveram sofreram ferimentos tão graves que não puderam ser salvos. Um homem, Alexander Fisher, rastejou para fora dos destroços e mancou até uma casa próxima. Ele desabou, ofegou ao descrever seus entes queridos, incluindo sua cunhada e o bebê dela, e implorou aos moradores que fossem procurá-los. Ele insistiu que deveriam me deixar com ele. Está tudo bem, disse ele. Essas foram suas últimas palavras. Sua cunhada foi encontrada nos destroços, muito gravemente ferida, mas sem sinal do bebê dela. Só horas depois o bebê foi encontrado. Ela estava enrolada em cobertores e tinha sido confundida com uma bagagem, sendo ignorada pelos socorristas várias vezes. Antes de acordar e começar a chorar, ela estava ilesa e sobreviveu. No total, o acidente tirou a vida de 49 viajantes, muitos dos quais foram queimados além do reconhecimento no incêndio que consumiu o último vagão. Uma investigação foi realizada para tentar estabelecer a causa do acidente. Ela revelou vários possíveis fatores contribuintes. Primeiro, o trem estava viajando relativamente rápido para aquele trecho da ferrovia a fim de recuperar o tempo perdido. Isso sozinho, embora não fosse recomendável, não teria causado um descarrilamento. Foi constatado que um dos eixos na parte traseira do último vagão estava levemente deformado. Isso se combinou com uma leve irregularidade em uma junta dos trilhos que havia sido reparada naquela mesma manhã.
Cada uma dessas irregularidades era tão pequena que não havia sido notada nem mesmo durante inspeções detalhadas. Mas quando as duas se encontraram, o impacto resultante foi suficiente para descarrilar parcialmente o último vagão, iniciando um movimento de balanço que, ao chegar à ponte, resultou em um descarrilamento completo e desastroso. A investigação concluiu que a ferrovia não era responsável, pois os defeitos eram tão pequenos que não poderiam ter sido detectados de forma razoável. Todas as inspeções relevantes haviam sido realizadas, e esse resultado final gerou grande indignação, como escreveu o Buffalo Patriot e Journal. A mesma coisa poderia acontecer a qualquer momento, com qualquer trem, em qualquer outra ferrovia, nos Estados Unidos. Houve uma grande cobertura da mídia sobre o desastre que estava por vir. Isso aconteceu apenas alguns anos após o fim da Guerra Civil. Em uma época em que as pessoas achavam que a segurança, a estabilidade e a tranquilidade tinham retornado, isso abalou a nação. Os jornais rapidamente passaram a se referir a isso como o horror de Angola e a publicar desenhos gráficos das vítimas queimadas. Essas mesmas vítimas queimadas foram expostas em Buffalo numa tentativa de permitir que amigos e familiares as identificassem. Tamanha era a repercussão do desastre, no entanto, que milhares de pessoas, sem relação com as vítimas, chegaram para tentar entrar e ver os corpos, a fim de verificar por si mesmas os relatos sensacionalistas dos jornais. No final, muitas vítimas foram identificadas não pela inspeção de seus corpos, mas sim por suas bagagens e pertences. Entre os itens encontrados estavam uma vara de agrimensor, um par de patins de gelo, molhos de chaves, joias e um livro com $50 escondidos entre as páginas. Para a segurança, esses itens foram suficientes para permitir que as famílias identificassem todas as vítimas, exceto 17. Um serviço memorial foi realizado na estação Exchange Street de Buffalo, com a presença de mais de 10.000 pessoas. Nos meses que se seguiram, a pressão pública levou a uma série de mudanças nas ferrovias dos Estados Unidos. Muitas companhias ferroviárias pararam de trancar as portas dos trens em trânsito e começaram a manter registros mais precisos dos passageiros a bordo de cada trem. Além disso, o desastre acelerou a adoção do recém-inventado freio a ar, que podia parar os trens de forma muito mais rápida e confiável do que os freios de corrente manuais usados na época. O acidente também contribuiu para a padronização das bitolas dos trilhos em toda a rede e para a substituição gradual dos vagões de madeira por vagões de metal. Em 2015, mais de 100 anos após esse acidente, as redes ferroviárias do país foram transformadas. Um memorial às 17 vítimas que permaneceram não identificadas foi criado em Buffalo, onde as vítimas estão enterradas no cemitério Forest Lawn.